A neblina abraçava a Serra Azul quando Vítor Santiago parou seu Mercedes na entrada da cidade. Aos 32 anos, aquele jovem médico de olhos azuis chegava com a certeza de uma escolha difícil, mas necessária. Medicina não é linha de produção, Dr. Mendes, foram suas últimas palavras ao entregar a carta de demissão no prestigioso Hospital Central da capital. A gota d'água havia sido uma senhora idosa, sozinha no mundo, que queriam mandar embora apenas para liberar um leito. Não podia deixar de pensar em sua mãe, que partirá sozinha em um hospital onde regras importavam mais que pessoas. Naquele dia, prometeu a si mesmo ser um médico diferente, e Serra Azul, com sua neblina acolhedora, parecia sussurrar que ali era o lugar certo. Em seu primeiro dia na cidade, foi o aroma de café recém-coado que guiou Vítor pelas ruas ainda sonolentas até o Café Dices. O estabelecimento surgiu como uma pintura viva, tons suaves de azul e branco, com uma placa de madeira entalhada à mão. Foi ali que a viu pela primeira vez, Cecília Duarte, 26 anos, seus cabelos ruivos refletindo a luz da manhã como cobre polido. Ela observava com olhos perspicazes, notando cada detalhe, o Mercedes lá fora, o relógio discretamente caro, a postura que mesclava confiança médica com o desconforto de forasteiro. Ajustando uma mecha rebelde atrás da orelha, gesto que se tornaria familiar, ela o catalogou, mais um médico da capital. Ela conhecia bem o tipo, cheios de ideais, mas raramente ficavam mais que alguns meses. O café, herança de sua avó, era seu porto seguro, onde aprenderá a manter distância segura de homens que chegavam da capital com promessas de mudança. Bom dia, cumprimentou com cordialidade profissional. Em que posso ajudar? Vítor notou a reserva em sua voz, tão diferente do acolhimento dos outros moradores. Um café expresso duplo, por favor, pediu, escolhendo uma mesa junto à janela. Os dias transformaram aquele primeiro pedido em rotina. Vítor em sua mesa habitual, seu café expresso duplo, e uma presença que aos poucos se destacava no café. Cecília o observava discretamente, intrigada com aquele médico que dedicava a mesma atenção genuína tanto a seus pacientes quanto às histórias dos clientes sobre seus netos e famílias. O senhor é diferente dos outros que passaram por aqui, ela comentou numa manhã, servindo seu café. O formal Dr. Vítor já carregava uma nota mais suave, e quando seus olhares verdadeiramente se encontraram, havia nos olhos azuis dele uma mistura intrigante de força e gentileza. Às vezes, o que as pessoas mais precisam é alguém que as escute de verdade, ele respondeu com um sorriso caloroso. Aquela troca simples marcou uma mudança. As conversas, antes limitadas a pedidos e agradecimentos, começaram a se estender. Cecília percebeu que ele sempre chegava antes do movimento da manhã, como se também buscasse aqueles momentos de calma que ela tanto valorizava. Numa manhã particularmente fria, após um mês dessa nova rotina, ela decidiu compartilhar algo especial. Esta xícara, disse enquanto servia o café, tem uma história particular. Era de uma viúva que encontrava conforto aqui. Seus olhos percorreram as prateleiras com carinho. Na verdade, cada peça guarda uma memória. Vovó dizia que eram como pequenos pedaços das almas que passavam por aqui. Era a primeira vez que se permitia uma confidência tão pessoal, e Vítor soube que algo profundo havia mudado entre eles. Dia após dia, Cecília notava como Vítor se diferenciava dos outros médicos que haviam passado pela cidade. A forma como guardava cada história, lembrava detalhes, perguntava por desdobramentos. Não havia nele a pressa típica dos profissionais da capital. Quando seus dedos se roçaram ao entregar o café, o arrepio inesperado a fez recuar, murmurando uma desculpa antes de se esconder atrás do balcão. Vítor não insistiu. Ele também sabia que confiança e afeto precisam do tempo certo para florescer. O segredo do café, ela disse dias depois, sua voz mais suave, é preparar com amor. Vovó dizia que é mais que uma bebida, é uma forma de cuidar das pessoas.
Sua avó parecia muito sábia, ele respondeu, observando o gesto já familiar dela de ajustar uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ali, no aconchego do café envolvido pela neblina da montanha, dois corações machucados começavam a descobrir que alguns recomeços merecem uma chance. No Dices, Vitor conhecia uma nova Cecília a cada manhã, o jeito de morder o lábio concentrada, o brilho nos olhos ao falar de suas xícaras vintage. Foi numa tarde dourada, após um plantão, que o acaso os reuniu no parque. Ela lia, absorta, e mesmo o formal doutor Santiago já carregava uma doçura nova em sua voz. Me pegou descobrindo os pequenos prazeres da cidade, ele confessou, sentando-se ao seu lado. E por falar nisso, depois de tantos cafés especiais, que tal me chamar só de Vitor? Ela corou levemente, um gesto que ele já adorava. Do banco viam o lago espelhando o céu rosado do entardecer. Ali, Cecília começou a baixar suas guardas. Venho aqui depois do café, revelou. Para organizar pensamentos, ler, respirar. Seus dedos brincavam com as páginas do livro. Às vezes o café pode ser solitário, mas cada xícara tem sua história. E histórias. Elas nos fazem companhia. Um trovão interrompeu a conversa, gotas pesadas começando a cair. O gazebo. Cecília apontou para o abrigo próximo ao lago. Na corrida até lá, entre risos e chuva, as últimas barreiras de formalidade se dissolveram. No abrigo do gazebo, mantiveram a distância habitual, mas algo havia mudado. A cortina de chuva criava um universo particular só deles. Quando Vitor notou seu tremor e ofereceu o jaleco, o sorriso tímido dela disse mais que palavras. Observavam a chuva em silêncio confortável, conscientes da mudança entre eles, respeitando seu ritmo natural. Vitor pensou em como os momentos mais significativos às vezes são aqueles em que nada precisa acontecer. Um arco-íris surgiu sobre o lago quando a chuva amainou. Preciso voltar, Cecília disse, devolvendo o jaleco. Seus dedos se roçaram no processo, fazendo-os prender a respiração. Eu te acompanho, ele ofereceu, recebendo um assentimento tímido. O caminho de volta trouxe um silêncio novo, preenchido por olhares e sorrisos contidos. No ar fresco da chuva, o perfume da terra molhada se misturava ao aroma de café que parecia fazer parte dela. O Dices agora tinha manhãs diferentes. Cecília se demorava na mesa de Vitor, compartilhando pedaços de sua vida entre clientes. Quando perguntou o que o trouxera à Serra Azul, ele falou da frieza da capital, onde pacientes eram números, e da humanidade que encontrara ali, onde cada pessoa tinha sua história, como as xícaras do café. Como a senhora da xícara azul com flores, ela sorriu, surpreendendo ao lembrar da história de sua paciente idosa. Serra Azul testemunhava o romance em seus detalhes sutis, Vitor escolhendo o caminho mais longo até o hospital, passando pelo café, e Cecília cantarolando enquanto preparava os primeiros cafés da manhã. Numa dessas manhãs de outono, ele a encontrou entre as mesas, o sol iluminando seus cabelos ruivos, seu bom dia tão suave que fez seu coração dançar. Trouxe algo para você, ele disse, estendendo um pequeno embrulho. As mãos dela tremeram levemente ao abrir o pacote, revelando um livro antigo de receitas de café do século XIX que ele havia encontrado em um sebo da capital durante uma viagem de trabalho. Vitor. Foi a primeira vez que ela disse seu nome sem o título formal, e o som fez algo dentro dele se transformar. O momento foi interrompido pelo tilintar do sino da porta, os primeiros clientes do dia chegando. Mas algo fundamental havia mudado naquela manhã, como se uma nova página estivesse sendo virada na história deles, delicadamente, sem pressa. Serra Azul continuava seu ritmo tranquilo, e naquele pequeno café, dois corações começavam a descobrir que às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que se constrói devagar, como um bom café coado, extraindo o melhor de cada momento compartilhado. O Café Dices ganhou novos ares com o romance florescendo.
Vitor passou a chegar antes do primeiro cliente, ajudando nos preparativos enquanto aprendia sobre café e compartilhava histórias de sua vida. Como este grão especial, Cecília explicou certa manhã, tudo na vida precisa do tempo certo. O olhar que trocaram sobre o vapor da xícara dizia mais que palavras. A cidade assistia àquela história com seu típico carinho interiorano, as enfermeiras notando um Dr. Santiago mais leve, os clientes do café sorrindo ao ver que ele agora tinha sua xícara especial, aquela com flores azuis que, segundo a avó de Cecília, trazia sorte aos apaixonados. Numa manhã particularmente movimentada, quando uma das funcionárias do café adoeceu, Vitor surpreendeu a todos ao trocar o jaleco branco por um avental durante sua folga do hospital. Suas tentativas desajeitadas de ajudar arrancavam risos discretos dos clientes, mas era o sorriso de Cecília que fazia tudo valer a pena. Você é péssimo nisso. Ela riu depois que ele derrubou pela terceira vez a bandeja com xícaras vazias. Mas estou aprendendo, ele respondeu, admirando como ela se movia com graça entre as mesas. Além disso, dizem que a prática leva à perfeição. Foi numa manhã de trabalho conjunto no café, entre risos e pequenos acidentes com xícaras, que as últimas barreiras de formalidade entre eles caíram por terra. Vitor, ajudando no fechamento, mencionou sua folga no dia seguinte e o desejo de conhecer a famosa trilha da cachoeira. O coração de Cecília acelerou quando ele perguntou, com falsa casualidade, se ela conhecia alguém que pudesse guiá-lo. Ajustando uma mecha do cabelo atrás da orelha, seu gesto nervoso tão familiar, ela respondeu que o café fechava mais cedo aos domingos, e que o pôr do sol na cachoeira era especialmente bonito naquela época do ano. Aquele convite velado marcou o início de uma nova fase em sua história. Não era ainda um romance declarado, mas uma promessa silenciosa de algo mais, algo que ambos estavam finalmente prontos para explorar, no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo. Serra Azul assistia tudo com seu típico ar de sabedoria interiorana, enquanto o outono pintava suas ruas com tons dourados e o aroma de café continuava a contar histórias de um amor que florescia tão naturalmente quanto as flores silvestres nos campos ao redor da cidade. O domingo amanheceu com uma luz dourada especial em Serra Azul. Vitor chegou ao Café Dices pouco antes do horário de fechamento, seu coração batendo um pouco mais rápido ao ver Cecília através da vitrine, organizando as últimas mesas do dia. Só um minuto, ela sorriu ao vê-lo entrar, terminando de guardar algumas xícaras. Preciso apenas trocar de roupa. Quando ela retornou, usando um vestido leve floral e tênis confortáveis para a caminhada, Vitor sentiu o ar escapar de seus pulmões. Havia algo diferente em vê-la assim, fora do ambiente do café, longe do avental azul claro que já fazia parte de sua imagem cotidiana. A trilha para a cachoeira se revelou um mundo à parte. Árvores centenárias e flores silvestres emoldurando seus passos hesitantes, suas mãos se encontrando por acidente ao longo do caminho. Cecília conhecia cada segredo daquele lugar, incluindo a velha árvore torta que, segundo sua avó, parecia uma senhora indicando o caminho certo. Quando chegaram à grande pedra plana com vista para a cachoeira, ela surpreendeu Vitor com café recém-preparado. Algumas coisas são tradição, sorriu, servindo as xícaras com cuidado de sempre. Não seria um dia perfeito sem seu café, Vitor respondeu, seus olhos encontrando os dela por um momento que pareceu se estender indefinidamente. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja que se refletiam na água da cachoeira. A brisa suave brincava com os cabelos ruivos de Cecília, e Vitor teve que controlar o impulso de ajeitá-los atrás de sua orelha. Sabe, ela começou, sua voz quase um sussurro, quando você chegou à Serra Azul, eu tinha certeza que seria como todos os outros médicos da capital, ficaria alguns meses e partiria em busca de algo maior. Vitor virou-se para ela, sentindo seu coração acelerar. E agora? Agora! Ela fez uma pausa, seus olhos fixos na água que caía. Agora eu percebo que às vezes o que procuramos não está nos lugares grandes, mas nos pequenos momentos.
Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som da cachoeira e do vento nas árvores. Seus ombros se tocavam levemente enquanto observavam o pôr do sol, e naquele momento, ambos sentiram que não precisavam de palavras para expressar o que estava crescendo entre eles. O caminho de volta foi feito sob um céu estrelado, suas lanternas iluminando a trilha enquanto conversavam sobre tudo e nada. Vitor contou sobre seus primeiros dias como médico, sobre como se sentia perdido na correria da capital. Cecília falou sobre como assumiu o café após o falecimento da avó, sobre seus medos e sonhos. Quando chegaram de volta à cidade, pararam em frente ao Dices. A luz da lua banhava a fachada do café, criando sombras suaves nas janelas antigas. Obrigada pelo dia, ela disse, suas mãos brincando nervosamente com as chaves do café. Eu que agradeço, Vitor respondeu, sua voz mais rouca que o normal. Não apenas por hoje, mas por me mostrar que às vezes precisamos desacelerar para encontrar o que realmente importa. Seus olhares se encontraram mais uma vez, e por um momento o mundo pareceu parar. O ar entre eles estava carregado de possibilidades não ditas, de promessas silenciosas. Até amanhã, ela perguntou, um sorriso suave em seus lábios. Até amanhã, ele confirmou, observando-a entrar no café antes de começar sua caminhada para casa, seu coração leve como há muito não se sentia. Serra Azul dormia tranquila naquela noite de domingo, enquanto duas pessoas em diferentes pontos da cidade adormeciam pensando uma na outra, sabendo que algo especial estava florescendo entre eles, algo que valia a pena esperar para acontecer no momento perfeito. As manhãs no Dices ganharam um novo significado após aquele domingo. Havia agora uma intimidade silenciosa entre Vitor e Cecília, revelada nos pequenos gestos, um olhar que durava um segundo a mais, um sorriso compartilhado sobre a borda de uma xícara, dedos que se demoravam um pouco mais ao trocar o café. Esta é nova, Vitor comentou numa manhã particularmente fria, notando uma xícara diferente em sua mesa habitual. Encontrei ontem, organizando o antigo armário da vovó, Cecília explicou, sentando-se por um momento em sua mesa, algo que começava a fazer com mais frequência nos momentos tranquilos do café. Ela tem uma história interessante. Todas as suas xícaras têm, ele sorriu, observando como a luz da manhã brincava em seus cabelos ruivos. Esta é especial, ela continuou, seus dedos traçando delicadamente a borda da xícara. Era a favorita do meu avô. Vovó dizia que foi nela que serviu o primeiro café para ele, no dia em que se conheceram. Um silêncio significativo se estabeleceu entre eles. Vitor observou a xícara com novos olhos, compreendendo o significado do gesto de Cecília em usá-la para servi-lo. Os dias foram passando, e a cidade começou a notar as pequenas mudanças. Como Vitor agora sempre encontrava um tempo para almoçar no café, mesmo nos dias mais movimentados no hospital. Como Cecília sorria mais, cantarolando antigas canções de amor enquanto preparava os blends especiais. Uma tarde agitada de emergências no hospital trouxe a surpresa mais doce, Cecília esperando em seu consultório com café recém-preparado. Paula me ligou, explicou com timidez. Compartilhando aquele momento de paz em meio ao caos, Vitor perguntou como ela sempre sabia o blend perfeito para cada ocasião. O sorriso dela iluminou o consultório. Vovó dizia que café não é só bebida, é momento, história, sentimento. Foi ali, vendo-a falar da avó com tanto carinho, que Vitor soube, estava completamente apaixonado. Não era apenas pelo café ou pelo sorriso, mas pela maneira como ela transformava tudo ao seu redor, como sua presença fazia Serra Azul parecer mágica. O final do expediente os encontrou caminhando juntos pela praça central, o sol se pondo no horizonte pintando o céu em tons de rosa e dourado. O ar estava carregado com o perfume das flores do jardim municipal, misturado com o aroma de café que sempre parecia acompanhar Cecília. Pararam perto do coreto, onde uma banda local ensaiava uma antiga canção de amor.
As notas suaves flutuavam no ar da noite que chegava, criando uma atmosfera quase mágica. Obrigado, Vitor disse suavemente, por cuidar de mim hoje. Cecília olhou para ele, seus olhos refletindo as primeiras estrelas que começavam a aparecer no céu. É o que fazemos por quem é importante para nós, não é? O mundo pareceu desacelerar naquele momento, como se o próprio tempo estivesse segurando a respiração. A música suave ao fundo, o perfume das flores, o brilho nos olhos dela, tudo parecia conspirar para criar um momento perfeito. Junto ao coreto, embalados pela música suave e as primeiras luzes da noite, encontrarão-se perdidos nos olhos um do outro. O vento brincava com os cabelos de Cecília quando ela quebrou o silêncio. Você mudou o café, sussurrou. Antes era só trabalho. Agora. Acordo ansiosa pelo nascer do sol, pelo aroma do dia, pela sua chegada. Mordeu o lábio, hesitante. Por cada momento com você. Vitor se aproximou, envolvido por aquele perfume de café e flores que já era parte dela. Cecília, sussurrou. Eu tinha tanto medo, ela confessou, os olhos brilhando. Medo de me apaixonar por alguém que partiria como os outros médicos da capital. Medo de acreditar que algo tão bonito pudesse ser real. Vitor levou sua mão ao rosto dela, seus dedos traçando suavemente a linha de sua bochecha. Cecília fechou os olhos por um momento, inclinando-se em direção ao toque. Eu não vou partir, ele prometeu, sua voz rouca de emoção. Serra Azul é meu lar agora. Você é meu lar. Quando seus olhares se encontraram novamente, não havia mais hesitação, não havia mais medo. O mundo ao redor pareceu desaparecer, a música, as luzes, o vento suave da noite, tudo se resumia àquele momento, aquele espaço entre seus corações que finalmente se fechava. O primeiro beijo foi como uma explosão de sensações há muito contidas. Vitor entrelaçou seus dedos nos cabelos ruivos de Cecília, enquanto ela segurava a lapela de seu jaleco, puxando-o para mais perto. O toque de seus lábios desencadeou uma onda de eletricidade que percorreu seus corpos, anos de desejo reprimido finalmente encontrando sua libertação. Cecília sentiu seus joelhos fraquejarem quando a língua de Vitor encontrou a sua, explorando sua boca com uma urgência que a fez suspirar contra seus lábios. As mãos dele deslizaram por suas costas, pressionando-a contra seu corpo, enquanto ela envolvia seu pescoço, seus dedos brincando com os cabelos de sua nuca. Quando finalmente se separaram, ofegantes, seus corpos ainda permaneceram próximos, como se a menor distância fosse insuportável. Os olhos de Cecília estavam escuros de desejo, suas bochechas coradas, os lábios inchados dos beijos. Vitor nunca a havia achado tão linda quanto naquele momento, com os cabelos levemente desarrumados por suas mãos e aquele olhar que mesclava paixão e vulnerabilidade. Você não imagina quanto tempo esperei por isso, ele sussurrou rouco contra seus lábios, antes de capturá-los novamente em outro beijo ardente. A praça de Serra Azul testemunhou silenciosamente aquele momento de entrega, enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu noturno. Era o início de uma nova história, uma que seria contada por muito tempo no Café Dices, sobre como o médico da capital encontrou não apenas seu lar, mas sua paixão nos braços da moça do café, e como às vezes o amor tem o sabor agridoce do desejo finalmente realizado. A noite havia se aprofundado em Serra Azul, e o ar fresco agora carregava uma nova energia entre eles. Cecília se afastou levemente, seus dedos ainda entrelaçados no de Vitor, seu coração batendo descompassado no peito. Acho que precisamos respirar um pouco, ela disse com um sorriso tímido, ajeitando os cabelos desarrumados. Vitor não conseguia tirar os olhos dela. A maneira como seu peito subia e descia com a respiração ainda irregular, o rubor em suas bochechas, o brilho em seus olhos que falava de desejos apenas parcialmente satisfeitos. Quer caminhar um pouco? Ele sugeriu, sua voz ainda rouca de emoção.
Andaram pela praça de mãos dadas, o silêncio entre eles carregado de promessas não ditas. A cidade parecia diferente agora, como se tivesse sido transformada pela magia daquele momento compartilhado. O café. Cecília começou, parando de repente. Amanhã de manhã. Vitor sorriu, entendendo sua preocupação não expressa. Em uma cidade pequena como Serra Azul, notícias viajavam rápido. Não precisamos esconder nada, ele disse suavemente, trazendo a mão dela aos lábios para um beijo delicado. A menos que você queira. Cecília balançou a cabeça, um sorriso surgindo em seus lábios ainda inchados dos beijos. Não quero esconder. É só que tudo parece tão intenso, tão real agora. Vitor a puxou para perto novamente, seus corpos se encaixando naturalmente. Isso é ruim. Não, ela sussurrou, erguendo o rosto para ele. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Seus lábios se encontraram novamente, mais suavemente desta vez, mas ainda com aquela corrente elétrica que parecia percorrer seus corpos a cada toque. Preciso te levar para casa, ele murmurou contra seus lábios, embora seu corpo protestasse contra a ideia de se separar dela. O caminho até a casa de Cecília, um pequeno sobrado próximo ao café, nunca pareceu tão curto. Pararam várias vezes, incapazes de resistir à atração magnética que agora os unia, trocando beijos que variavam entre ternos e ardentes. Na porta de sua casa, Cecília se virou para ele, seus olhos brilhando sob a luz do poste. Até amanhã. Vitor sorriu, tocando seu rosto com reverência. Até amanhã. Mas acho que vou precisar de um café extra forte para conseguir me concentrar no trabalho. Ela riu, aquele som cristalino que ele tanto amava. Acho que posso dar um jeito nisso, Dr. Santiago. Um último beijo, longo e profundo, selou a promessa do amanhã. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado em suas vidas. O café da manhã seguinte teria um sabor diferente, mais doce, mais intenso, como o amor que agora transbordava em seus corações. Vitor observou enquanto ela entrava em casa, seu coração mais leve que nunca. A lua cheia iluminava as ruas de Serra Azul, e ele começou sua caminhada para casa, sentindo que finalmente havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas também sua pessoa no mundo. O sol começava a dourar os telhados quando Vitor acordou, a memória da noite anterior fazendo seu coração acelerar. No café Dices, Cecília já trabalhava, seu rosto corado não apenas pelo calor dos fornos. O sono tinha sido pouco, mas os pensamentos, muitos. O sino anunciou a chegada dele, e seus olhares se encontraram carregados de promessas silenciosas. Bom dia, ele disse suavemente, aproximando-se do balcão onde ela secava as mãos nervosamente no avental. Aproveitando o café ainda vazio, exceto por Dona Teresa, que fingia ler seu jornal no canto habitual, Vitor inclinou-se sobre o balcão. Sonhei com você. O rubor nas bochechas dela foi imediato. Com vários beijos, ele completou com um sorriso maroto, mas a realidade foi muito melhor. A entrada de clientes regulares os interrompeu, mas quando Cecília serviu seu café na xícara do avô, seus dedos se encontraram num toque proposital que enviou arrepios por ambos os corpos. Depois do seu expediente, ele sussurrou, segurando sua mão por um momento. Podemos continuar aquela conversa de ontem? O sorriso dela foi resposta suficiente. Serra Azul estava prestes a testemunhar o florescimento de um novo amor, tão rico e aromático quanto o melhor café do Dices. As noites após os jantares na casa dos pais de Cecília tornaram-se momentos preciosos para o casal. Em uma dessas caminhadas sob o céu estrelado de Serra Azul, pararam no gazebo do parque, aquele mesmo que já guardava tantas memórias deles. Às vezes me pergunto se tudo isso é real, Cecília sussurrou, apoiada no peito de Vitor enquanto observavam o lago. Ele a virou em seus braços,
seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Casa comigo. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Diante do olhar surpreso dela, ele enquadrou seu rosto com as mãos. Quero acordar todas as manhãs com o cheiro do seu café, ver você sorrir ao sol da manhã, construir uma vida inteira ao seu lado. Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas quando respondeu: sim. 1000 vezes sim. O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era o sabor de um futuro compartilhado, de sonhos que começavam a se tornar realidade, de um amor que havia florescido tão naturalmente quanto as flores nos jardins de Serra Azul. E assim, sob o céu estrelado daquela cidade que havia se tornado o cenário de sua história de amor, Vitor e Cecília começaram a planejar não apenas um casamento, mas uma vida inteira juntos, onde cada dia começaria com o aroma de café recém-passado e terminaria com beijos que tinham gosto de eternidade. A notícia do noivado perfumou Serra Azul como café fresco numa manhã de inverno. No Dices, Cecília falava em uma cerimônia pequena e íntima, ao que Vitor respondia com um sorriso conhecedor. Em uma cidade como aquela, pequeno era apenas uma palavra. Contanto que no final do dia você seja minha esposa, ele dizia, puxando-a pela cintura, pode ser do tamanho que você quiser. A cidade inteira abraçou o casamento como seu, Helena com suas aquarelas para os convites, Roberto compondo poemas para a cerimônia, Dona Maria experimentando receitas de doces, o Senhor José criando arranjos especiais. Cada detalhe nascia não apenas do amor dos noivos, mas do carinho de uma comunidade que havia adotado aquela história de amor como parte de sua própria história. Foi depois de um longo plantão que o destino pregou sua peça. Vitor encontrou Cecília nos fundos do café, resplandecente em seu vestido de noiva. Paula tentou alertar sobre a tradição de não ver a noiva antes do casamento, mas era tarde demais. Através do espelho antigo, seus olhares se encontraram, e o tempo pareceu suspender seu curso. Ela estava deslumbrante, os cabelos ruivos contrastando com o branco do vestido, e quando ele disse acho que já quebrei todas as regras quando me apaixonei pela dona do café, suas palavras carregavam todo o amor que sentia. Cecília corou intensamente, mas manteve o olhar fixo no dele pelo reflexo. Então não faz mal quebrar mais uma. Paula saiu discretamente, deixando-os sozinhos. Vitor atravessou a sala lentamente, seus olhos nunca deixando os dela. Você está... Ele parou, procurando palavras que parecessem adequadas. Estou. Ela provocou, virando-se para encará-lo. Em resposta, ele a beijou. Foi um beijo diferente dos outros, carregado de promessas, de futuro, de uma vida inteira pela frente. Quando se separaram, Cecília descansou a cabeça em seu peito, e ficaram assim por um momento, dançando lentamente ao som de uma música que apenas seus corações podiam ouvir. Alguns meses, ele sussurrou em seu cabelo. E você será minha esposa. Em breve seremos um do outro, ela respondeu suavemente, seus olhos brilhando de emoção. O casamento será apenas o começo da nossa história juntos. A noite caía em Serra Azul, envolvendo o café em sombras suaves. Através da janela, as primeiras estrelas começavam a aparecer, testemunhas silenciosas de mais um capítulo desta história que havia começado com uma xícara de café e agora se encaminhava para uma vida de momentos que ainda seriam compartilhados. Vitor beijou delicadamente sua testa, respeitando a intimidade que ainda estava por vir. O futuro se desenhava à frente deles, cheio de promessas e momentos que pertenceriam apenas aos dois. Os dias que antecediam o casamento trouxeram uma nova energia à Serra Azul. O Café Dices ganhou decorações especiais. Pequenos arranjos de flores silvestres enfeitavam as mesas, e Helena havia pintado um mural delicado na parede principal, retratando a história do café através das gerações. Numa manhã particularmente agitada, enquanto Cecília organizava os últimos detalhes da cerimônia, Vitor a surpreendeu chegando mais cedo que o habitual. Não deveria estar no hospital? Ela perguntou,
um sorriso iluminando seu rosto ao vê-lo. Paula praticamente me expulsou, ele confessou, aproximando-se do balcão. Disse que noivo ansioso não consegue se concentrar direito nos pacientes. Cecília riu, aquele som que fazia o coração dele acelerar. E ela está errada. Completamente certa, ele admitiu, observando-a trabalhar. Não consigo pensar em mais nada além de como será te ver caminhando até o altar. Ela corou intensamente, seus olhos encontrando os dele por sobre o vapor do café que preparava. Faltam apenas 2 semanas. As 2 semanas mais longas da minha vida, ele sussurrou, inclinando-se sobre o balcão. O momento foi interrompido pela chegada de Roberto, carregando mais um volume de poesias que estava selecionando para a cerimônia. Ah, Vitor, que bom que está aqui, o futuro sogro exclamou. Preciso de sua opinião sobre qual poema usar. As tardes eram preenchidas com provas do buffet, escolha de músicas, últimos ajustes no vestido. Mas eram os momentos quietos, quando conseguiam ficar sozinhos, que mais significavam para eles. Você já pensou? Vitor perguntou numa dessas tardes, enquanto caminhavam pelo jardim da igreja onde seria a cerimônia, como será acordar todos os dias juntos? Cecília apertou suavemente sua mão. Penso nisso toda manhã, quando preparo seu café. Como será diferente fazer isso na nossa casa, preparando nossa primeira refeição juntos? Ele a puxou para perto, depositando um beijo suave em sua testa. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores que testemunharam seu primeiro encontro no café. Nossa casa, ele repetiu, saboreando as palavras. Nossa vida. O vento suave da tarde carregava perfume de flores enquanto eles imaginavam o dia, dali a 2 semanas, em que trocariam seus votos naquele mesmo jardim. Por ora, bastava estarem juntos, seus corações batendo em sintonia, sonhando com o futuro que estava prestes a começar. Na véspera do casamento, o Café Dices fechou mais cedo pela primeira vez em anos. Amanhã a essa hora, Vitor deixou a frase no ar durante sua última visita como cliente. Cecília, servindo o que seria seu último café antes de se tornarem marido e mulher, apenas sorriu, suas mãos tremendo levemente ao concordar. Nem consigo acreditar. A tradição local dizia que os noivos não deveriam se ver na noite anterior ao casamento. Paula e as outras enfermeiras do hospital já haviam organizado uma pequena despedida para Vitor, enquanto Cecília passaria a noite na casa dos pais, como nos velhos tempos. Tenho um presente para você, ele disse, tirando um pequeno embrulho do bolso do jaleco. Cecília o abriu com cuidado, revelando uma xícara antiga, delicadamente trabalhada. Ela sussurrou, reconhecendo o padrão. Era idêntica à xícara que sua avó usava. Encontrei em um antiquário na capital. Ele explicou. Pensei que poderíamos usar amanhã, no nosso primeiro café como casados. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Era mais que uma xícara. Era uma promessa de como ele entendia e respeitava suas tradições, sua história. Último cliente do dia, Dona Teresa anunciou, levantando-se de sua mesa habitual. Vou deixar os pombinhos se despedirem. Quando ficaram sozinhos, o silêncio do café parecia carregado de emoção. Vitor contornou o balcão, aproximando-se de Cecília. Próxima vez que nos virmos. Ele começou. Estarei de branco, ela completou, um sorriso nervoso em seus lábios. O beijo que trocaram foi suave, cheio de promessas do amanhã. Quando se separaram, Vitor encostou sua testa na dela. Durma bem, futura senhora Santiago. Até amanhã, meu amor. Enquanto observava partir, Cecília sentiu seu coração transbordando de emoção. Amanhã começaria um novo capítulo em suas vidas, e ela mal podia esperar para virar a página. A noite caía em Serra Azul, e as estrelas começavam a pontilhar o céu, como pequenas luzes guiando o caminho para o dia mais especial de suas vidas.
O amanhecer em Serra Azul trouxe consigo uma luz dourada especial, como se o próprio sol quisesse abençoar aquele dia. Cecília acordou antes mesmo do despertador, seu coração batendo num ritmo ansioso que nenhum café seria capaz de acalmar. Em seu quarto de infância, o vestido de noiva pendurado junto à janela parecia brilhar com a primeira luz do dia. Helena entrou silenciosamente, encontrando a filha já desperta, sentada na beira da cama. Não conseguiu dormir, querida. Cada vez que fechava os olhos, imaginava como seria, Cecília confessou, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Na casa que em breve dividiria com Vitor, ele também estava acordado, observando o nascer do sol pela janela. O terno novo aguardava impecável, e suas mãos, tão firmes durante as cirurgias mais delicadas, agora tremiam levemente ao tentar dar o nó na gravata. A manhã do casamento trouxe consigo uma luz dourada especial em Serra Azul. Em seu quarto de infância, Cecília já estava desperta há horas, seu coração pulsando com uma mistura de ansiedade e alegria. Enquanto o cabeleireiro transformava seus cabelos ruivos em uma cascata de ondas suaves, cada tradição nupcial tinha seu momento. O colar de pérolas da avó, cada pequena esfera brilhando com memórias do passado, e o grampo com que Helena, sua mãe, havia se casado tantos anos antes, cada objeto carregando não apenas beleza, mas as bênçãos silenciosas das mulheres de sua família. Na casa que em breve dividiria com Cecília, Vitor ajustava a gravata com mãos trêmulas, observando o terno novo que seu pai, Dr. Fernando Santiago, havia trazido da capital especialmente para a ocasião. O médico mais velho, normalmente tão austero, tinha os olhos marejados ao ajudar o filho com os últimos preparativos. Sua mãe estaria tão orgulhosa, filho, sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Vitor apenas assentiu, sentindo o peso da ausência materna. Em Cecília, ele havia encontrado aquele mesmo calor acolhedor que um dia conhecera nos abraços de sua mãe, aquele dom especial de fazer cada pessoa se sentir única e querida, fosse através de uma xícara de café ou de um simples sorriso. O café Dices resplandecia com flores silvestres em xícaras vintage, enquanto a igreja matriz se vestia em tons de branco e azul. Quando as portas antigas se abriram ao som da marcha nupcial, Vitor sentiu o ar escapar de seus pulmões. Cecília estava deslumbrante em seu vestido branco com detalhes em renda, seus cabelos ruivos resplandecendo como cobre polido sob a luz que atravessava os vitrais. Roberto, com olhos marejados, conduzia a filha pelo corredor, o buquê de flores silvestres e rosas brancas tremendo levemente em suas mãos. No altar, seus olhares se encontraram e o mundo pareceu desaparecer. Os votos foram trocados com vozes embargadas pela emoção, ele prometendo dedicar cada dia a fazê-la feliz, ela jurando estar ao seu lado em cada capítulo de suas vidas. Quando as alianças foram trocadas, suas mãos tremiam tanto que arrancaram sorrisos emocionados dos presentes, incluindo o Dr. Fernando, que pela primeira vez em anos deixava as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Ao saírem da igreja sob uma chuva de pétalas, os sinos anunciavam para toda a Serra Azul não apenas um casamento, mas o início de uma história que seria contada por gerações, a do médico da capital que encontrou o amor no aroma de café recém-passado e no sorriso da moça que sabia que cada xícara tinha uma história para contar. Pronta para nossa próxima aventura, Senhora Santiago? Vitor sussurrou, segurando a mão dela com carinho. O sorriso de Cecília, aquele mesmo que havia capturado seu coração desde o primeiro dia, foi toda a resposta que ele precisava. A suíte nupcial era uma obra de arte em tons dourados e marfim, mas Vitor só tinha olhos para Cecília. Com movimentos seguros, ele a pressionou contra a parede, suas mãos firmes em sua cintura enquanto seus olhos azuis a devoravam com intensidade. Você é tão linda, ele murmurou, sua voz rouca de desejo. Uma de suas mãos deslizou para sua nuca, entrelaçando-se nos cabelos ruivos, enquanto a outra mantinha firmemente junto a seu corpo. Cecília tremeu sob seu toque, sentindo o calor que emanava dele.
Vitor a beijou profundamente, com uma urgência que a fez gemer contra seus lábios. Suas mãos grandes e seguras exploravam seu corpo com precisão médica, encontrando pontos que a faziam arquejar. Olhe para mim, ele comandou suavemente, erguendo seu rosto. Seus olhos se encontraram, escuros de desejo. As pernas dela fraquejaram quando ele beijou aquele ponto sensível em seu pescoço, mas ele a segurou com firmeza, seu corpo forte pressionado contra o dela. Com movimentos deliberadamente lentos, Vitor a conduziu até a cama. Cada toque era calculado para provocar, cada beijo planejado para intensificar o desejo. Ele sabia exatamente como e onde tocar, como fazer seu corpo responder ao dele. O luar banhava seus corpos enquanto se descobriam com uma mistura de reverência e paixão ardente. Vitor a guiou com experiência através de sensações que ela nunca havia conhecido, seus olhos sempre fixos nos dela, observando cada reação, cada suspiro. Quando finalmente se tornaram um, foi com uma intensidade que os deixou sem fôlego. Vitor manteve o controle até o último momento, guiando-a ao êxtase com a mesma precisão que utilizava em suas cirurgias mais delicadas. Depois, enquanto suas respirações voltavam ao normal, ele a puxou para seus braços fortes, seus corpos ainda tremendo com os últimos vestígios do prazer compartilhado. A noite ainda era jovem, e eles tinham muito a explorar juntos. A primeira luz do amanhecer encontrou Vitor acordado, observando Cecília dormir em seus braços. Seus cabelos ruivos espalhados sobre o travesseiro pareciam fios de cobre sob o sol nascente, e sua pele com sardas delicadas tinha um brilho dourado na luz suave da manhã. Ela se mexeu suavemente, seus olhos azuis se abrindo para encontrar os dele. Um sorriso tímido brincou em seus lábios ao lembrar-se da noite anterior. "Bom dia, Senhora Santiago", ele murmurou, beijando sua testa com ternura. "Bom dia, meu amor", ela respondeu, aninhando-se mais em seus braços. Vitor traçou delicadamente o contorno de seu rosto com os dedos. "Sabe, passei tanto tempo sonhando com este momento. Acordar ao seu lado pela primeira vez como marido e mulher." Cecília ergueu-se um pouco, apoiando-se em seu cotovelo para olhá-lo melhor. "E como é a realidade comparada ao sonho?" "Infinitamente melhor", ele respondeu, puxando-a para um beijo suave. "Porque agora sei que é apenas o primeiro de muitos amanheceres juntos." "Me fale sobre esses amanheceres", ela pediu, seus dedos brincando com os cabelos dele. "Vou acordar todos os dias antes do sol, só para ver você dormir por alguns minutos", ele começou, sua voz cheia de promessas. "Vou aprender a fazer café quase tão bem quanto você, para que às vezes possa ser surpreendida com o café na cama. Vamos transformar o Dices em um lugar ainda mais especial, cheio de novas histórias, nossas histórias." "Continue", ela sussurrou, emocionada. "Um dia, não muito distante", ele continuou, sua mão deslizando carinhosamente por suas costas, "vamos ouvir passos pequenos correndo pelo café. Nossos filhos vão crescer entre o aroma de café recém-passado e histórias de amor. Vão aprender com você a importância de cada xícara, de cada momento compartilhado." Lágrimas de felicidade brilhavam nos olhos de Cecília. "E você vai ensinar a eles o valor de cuidar das pessoas, de ouvir suas histórias. Vamos envelhecer juntos", Vitor prometeu, beijando suas lágrimas. "E daqui a 50 anos, quando estivermos sentados na varanda do café, vendo nossos netos crescerem, ainda vou olhar para você como olho agora, como o maior presente que a vida poderia ter me dado. Eu te amo tanto", ela sussurrou contra seus lábios. "Tanto que às vezes parece que meu coração vai explodir. E eu te amo mais a cada respiração", ele respondeu, selando sua promessa com um beijo profundo. O sol subia no horizonte de Serra Azul, marcando o início não apenas de um novo dia, mas de uma nova vida. Uma vida que seria construída sobre alicerces de amor,
respeito e a certeza de que algumas histórias são destinadas a durar para sempre. No Café Dices, uma nova xícara seria adicionada à coleção, aquela que testemunhou seu primeiro café como marido e mulher. E como todas as outras, ela também teria uma história para contar. A história de um amor que começou com uma xícara de café e se transformou em uma vida inteira de momentos perfeitos compartilhados. Para sempre? Cecília perguntou, seus olhos brilhando com amor e promessas. Para sempre, Vitor confirmou, puxando-a para mais perto. E além? E assim, enquanto Serra Azul despertava para mais um dia, dois corações batiam em perfeita sincronia, celebrando não apenas o amor que os uniu, mas todas as histórias que ainda estavam por vir. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.